And the topic that we're going to share this morning E o tema que a gente vai conversar is identity. é identidade. Is who am I? Quem sou eu? How do I see myself? Como eu me vejo? So I want you to take a minute, E eu quero que você agora separe just- um minuto, close your eyes, feche os seus olhos. and I want you to think of two things that would describe who you are. E eu quero que vocês pensem em duas coisas que descrevem quem você é. Okay? Tudo bem? You understand? Vocês todas compreenderam? Okay. You have them? Já tem aí em mente? If it takes a long time, then we need to talk. Se demorar muito para você pensar nessas duas coisas, a gente vai precisar conversar. So now, E agora? after you have the two things that you would use to describe yourself, E agora que você já tem em mente as duas coisas que você usaria para se descrever, this is the truth right here. How do other people describe you? agora vem a verdade. Como as pessoas te descrevem? Do they match? Essas duas coisas vão uma de encontro à outra? Estão em comum? Elas combinam? Do they complement each other? Elas se complementam? Or do you have a reality of yourself that is totally inaccurate with how other people see you? Ou você tem uma realidade de si que não combina com o que os outros acham de você? Okay, and so now what does God say about you? E agora, o que Deus fala sobre você? What does he say about who you are? O que Deus diz sobre você? So, identity, Então, a identidade, how do I define myself? como eu me defino, My talents, são os meus talentos, my gifts, as minhas qualidades, my experiences, my minhas goals, experiências, meus objetivos, my friendships, minhas amizades, my dreams. meus sonhos. They all express who I am. Todas essas coisas expressam quem eu sou. Have you ever stopped to think that all these things express who you are? Alguma vez você parou para pensar que todas essas coisas que eu descrevi expressam quem você é? You see, as unique as women are, Nós, que somos mulheres e somos singulares, God created us for relationship. Deus nos criou para o relacionamento. And so we're talking to somebody, Então, quando a gente conversa com and we're alguém, listening, você está ouvindo, and what are we waiting for? e aí o que a gente está esperando? Oh, me too. Ah, eu também! We try to relate. A gente sempre tenta, né, se relacionar com a pessoa, And we- encontrar algo em comum. And we form friendships E aí as amizades são formadas that align themselves with who we are. que vão de encontro com aquilo que a gente é, se alinha com aquilo que somos. Now, what does the world say about who women should be? Agora, o que o mundo diz sobre o que a mulher deveria ser? You don't have to look very far to see what the world decides women should be. A gente não precisa procurar muito para ver e entender o que o mundo quer que sejamos. The world highlights a woman's sexuality, O mundo, ele destaca o que a mulher deve ser, a sexualidade da mulher. and how she lives it. E como ela deve viver a sexualidade. We live in a very free world Nós vivemos num mundo muito livre. where we have freedom to choose and decide how we're going to live our life. E temos liberdade para decidir como vamos viver as nossas vidas. But are we really that sexual being? Mas será que somos realmente esse ser todo sexual? Are we really objects of pleasure for other people? Somos realmente objetos de prazer para outras pessoas? For their eyes Para os olhos, and their words? para as palavras. I mean, 6 days ago I was in Peru, 6 dias atrás eu estava no Peru. and we were driving, E a gente estava na estrada and they have dirigindo. these big signs. E aí eles têm os outdoors. And there was a sign for a new apartment complex. E tinha lá, então, o outdoor sobre um complexo novo de apartamentos. And next to the apartment complex, to sell the apartments, E aí, próximo, né, nessa propaganda, para vender os apartamentos, o condomínio, there was a girl who had really short shorts, e que tinha, então, uma modelo com Short churros top, micro very short, low, micro top and a hard hat to work. e um capacete. Is she working on the apartments? Ela está lá trabalhando na obra do condomínio? Does she come with the apartment? Ela vem
com o apartamento? I mean, if you buy an apartment, will you get the girl? Se você comprar o apartamento, a garota vem junto no pacote? I'm confused. Eu tô confusa. Are you confused? Você também fica confusa? The messages the world sends your daughters and yourself? Então, a mensagem que o mundo envia para suas filhas, Who are we? né? Quem somos nós? We live in a world where there's a lot of trafficking of people. A gente vive num mundo que tem muito tráfico de pessoas. I have friends who work against sex trafficking. Eu conheço amigos que trabalham com isso, contra o tráfico de pessoas. Rescuing women from areas that nobody really has ever seen them before, and they go rescue them. E resgatando também essas pessoas de áreas e que elas nunca foram e foram levadas para lá. But we really need to ask ourselves, what are we believing about ourselves? A gente realmente precisa se questionar o que acreditamos acerca de nós mesmos. So, the real problem arises Então, o verdadeiro problema se apresenta when the means of the media tell us who we need to be, quando os meios de comunicação nos diz quem devemos ser, that we need to be sexy, que temos que ser sexy, sensual, sensuais, and that's the only identity that's worth living. e que é a única identidade que vale a pena ter. I don't know about you, but I have a problem with that. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um problema com isso. Do you have a problem with that? Você também tem um problema com isso? Yes? No? Não? Sim? It should be a problem E deve ser um problema. because God created us for more than that. Porque Deus nos criou definitivamente para mais do que isso. God created our daughters for more than that. Porque Deus criou as nossas filhas para mais do que isso. So the problem is that our daughters, when our children think that that's the only identity worth trying on, E o problema é que quando as nossas filhas acham que essa é a única identidade que se deve ter, that's what they're going to pursue. é isso que elas vão atrás. That was said by Sharon Maxwell, a psychologist for teenagers. E foi o que a Sharon Maxwell, que é uma psicóloga para adolescentes, And she disse. sees the increase in teenagers only trying on this one identity. E quando ela vê o aumento dessas adolescentes tentando ter e construir apenas essa identidade. That sensual identity. Essa identidade da sensualidade. So we need to ask ourselves, what is the next generation going to look like? Então temos que começar a nos questionar como é que vai ficar essa próxima geração. What are we teaching the next O que generation? estamos ensinando para essa próxima geração? You didn't come to be who you are all by yourself. A gente não se torna o que somos sozinhos. So who contributed to who you are today? E quem contribuiu para formar aquela pessoa que você é hoje? Any ideas? Alguma ideia? I'm free to listen. Eu estou aqui aberta às ideias. Who contributed to who you became today? Quem contribuiu para que você se tornasse hoje o que você é? Your parents? Seus pais? Who else? Quem mais? Teachers? Professores, avós, Media? meios de How comunicação. about friendship? E quantas amizades? Friendship contributes to who we are. As amizades também contribuem para nos formar. You see, sometimes we think that we're this unique package, Às vezes a gente acha que a gente é esse pacote único e singular. and we come the way we are, and nobody influences who we become. E I a have an gente- illustration. A gente acha que ninguém vai influenciar aquilo que somos. Eu tenho uma ilustração para vocês. Who likes perfume? Quem gosta de perfume aqui? I have a weakness for French perfume Eu tenho uma fraqueza para perfume francês, because I lived in France. porque eu vivi na França. And no jokes about the French not bathing, please. Olha só, sem brincadeiras, tá? De que o francês não toma banho. Por favor. That's why they have such good perfume, they say. É por isso, eles dizem que é por isso que o francês tem perfume tão bom, né? So sometimes we think that we're this unique, beautiful package deal. Então a gente muitas vezes acha que a gente é esse pacote único e singular. And inside, nobody affects or touches who we become. E lá dentro ninguém vai influenciar, interferir naquilo que vamos nos tornar. But is that really true? Mas será que isso é realmente verdade? You know, the Apostle Paul said something about the Corinthians. E o apóstolo Paulo disse alguma coisa acerca disso para os Coríntios. He said, Para os you Corintos. are our letter
Você é... Letter, carta. Carta. Ah, letter. Uma carta. Numa carta. You're written by many people with ink, not ink, but by God. E você é escrito por várias pessoas, mas não por tinta, mas por Deus. So we are a walking letter Então nós somos cartas andantes. where so many people contribute and write in our lives. E com tantas pessoas contribuindo também para escrever nas nossas vidas. But how are they writing on our lives? Mas como eles estão escrevendo então nas nossas vidas? Because the unique thing about a perfume, Mas a coisa singular acerca do perfume, I don't know if it happens to you. eu não sei se acontece com você. You have a good friend Você tem uma boa amiga, and you smell her e você sente o cheiro dela. and you say, "Wow, you smell good. E aí você diz, nossa, você está cheirando bem, hein? I'm going to buy the same perfume." Aí você fala, cara, eu vou comprar esse perfume. And you put it on E aí você vai e coloca o perfume, você cheira. E aí você vai lá and it's not the same. e não é o mesmo cheiro. What happened? O que aconteceu? You are unique. Porque você é singular. But Mas- your life is affected by the different. Mas a sua vida ela é afetada pelo diferente. Kind of like your pH takes on the unique scent Porque o pH recebe essa essência and it makes it unique, e aí faz singular, which makes whatever smells good on her o que faz com que tenha um cheiro em uma pessoa, smells different on me. tenha um cheiro diferente, tocando num outro pH de uma outra pele. So we understand that identity Então nós entendemos que a identidade is formed not only about who we are unique inside, who God created us to be, que a identidade é formada não apenas com aquilo que Deus nos formou e nos criou, but by other dentro, people, mas também por outras pessoas, na interação com outras pessoas, by what we read, pelo que lemos, by what we listen to, pelo que ouvimos and the things that we allow into our lives. e as coisas que permitimos entrar em nossas vidas. So Tripp and Kane said that identity, Então, Tripp e Kane falaram que a identidade, it says the identity that I will assign myself will affect how I relate to you. a identidade que eu atribuo a mim sempre afetará a maneira que eu me relaciono com você. What does that mean? O que isso quer dizer? I mean, that sounds really pretty. Eu sei que fica soando muito bem, So I have a story about my daughter. então eu tenho uma história sobre a minha She's filha. not here, so I can talk about her. Ela não está aqui, então dá para falar dela. She's 18, Ela tem 18 anos, but this story was when she was 11. mas essa história é de quando ela tinha 11 anos. And we had just moved from France to America. E a gente estava voltando então para os Estados Unidos, saindo da França, indo para os Estados Unidos. And Natalia E Natália, decided that she would dress and go to school the way she would go to school in France. e aí ela decidiu se vestir da mesma forma que ela se vestiria para ir para a escola na França. So she put on some nice little pants that she had and a Então- nice little top and a really French coat. Então ela se vestiu colocando uma calça legal, com também uma blusa legal e um casaco francês. That's how kids go to school in France. E é assim, né, dessa forma que as crianças, né, vão para as escolas na França. Now, I didn't go to school in America, Eu não fui à escola nos Estados Unidos. so I didn't have enough common sense to say maybe you shouldn't dress so nice. E eu não tinha muito noção para dizer para ela, talvez você não deva ir assim para a escola. So she showed up at school, Então ela foi para a escola and all the girls were like, e aí todas as meninas na escola estavam. And she sat down to eat lunch all by herself. She was new in school. Ela foi almoçar sozinha e ela se sentou sozinha porque ela era nova na escola And there were some girls nearby her. e tinha umas meninas próximas a ela. They looked at her, Elas olharam para ela, picked up their trays, pegaram as suas bandejas. and looked at her and said, "We're too cool for you." A gente é muito pobre left. para você. E aí saíram. I mean, that really happens. Não, sério, isso realmente acontece. Girls are so mean. Gente, as meninas são muito mais. I don't know how many of you have teenage daughters, Eu não sei quantos de vocês têm adolescentes. and that so many times she came home just crying. E muitas vezes ela chegou em casa chorando. Because what happened there? Porque o que aconteceu ali? The girls
that were at that table as garotas que estavam àquela mesa, assigned themselves what identity? elas colocaram para si qual identidade? We're too cool for you. Né, a gente... Too cool? Too cool. Like too too cool. like I understood like poor. no, too cool. A gente não, gente, não é pobre não. A gente é muito maneira, too cool, muito maneira para vocês, descolada para você. So they treated her accordingly. E aí, como elas se colocaram no lugar de que são demais, são bacanas demais para ela, e elas trataram a Natália dessa maneira. Do you understand the concept? Vocês conseguem entender o conceito? Okay, so how the identity that I assign myself Então, a identidade que eu atribuo a mim will relate vai ajudar a me relacionar with you. com você. Okay, so if I think that I love sports, Então, se eu acho que eu amo esportes, I will like to relate to somebody who enjoys sports. então eu vou gostar de me relacionar com aquelas pessoas que também curtem esporte. Or somebody who doesn't like sports, Ou alguém que não gosta de esporte. I kind of look at them like, oh, what a waste of time. E aí eu vou olhar para essas pessoas e falar assim, ai meu Deus, que perda de tempo. That's the concept. Esse é o conceito, essa é a ideia. You all did it tonight. You are? You did it tonight. Ah, vocês fizeram hoje. There were signs all over the place. Tinham sinais, né? Os cartazes aqui em todos os lugares. Where you're from. Dizendo de onde você era. It's a form of showing who you are, your identity. É uma forma de mostrar quem você é, a sua identidade. So the question is, for who and for what am I living? Então a pergunta é, para quem e por quem eu estou vivendo? According to the identity that you assigned yourself, Então, de acordo com a identidade que você atribui a si mesma, who am I living for? para quem eu estou vivendo? For what? Para quem eu estou vivendo? So the things that I believe about God Então, as coisas que eu creio acerca de Deus and the things that I believe about God are the foundation for the decisions that I make. Então, as coisas que eu acredito acerca de Deus são a fundação para as minhas decisões. And the things that I do and the words that I speak. Das coisas que eu faço e também das palavras que eu So uso. let's talk about those three. The decisions that I make, Então, vamos falar sobre as três coisas. As the things decisões that que I eu tomo, do, as coisas que faço and the things that I talk about. e as coisas que falo. What do I believe about God? Então, o que eu creio acerca de Deus? See, this is played out in everyday life for you. Isso acontece dia a dia nas nossas vidas. Say tomorrow you're told by the doctor that your daughter is dying of cancer. Então, vamos supor que o médico diga que amanhã que a sua filha está morrendo de câncer. What's going to come into play? The things that you believe about God. E o que vai vir, então, à tona? As coisas que você acredita acerca de Deus. Is God good? Deus é bom? Is he not good? Ele não é bom? Am I not a good parent because I don't have enough faith? Eu não sou uma boa mãe porque eu não tenho uma fé o suficiente. The things that I believe about God As coisas que eu creio acerca de Deus will determine the things that the decisions that I make, vão determinar as decisões que eu vou tomar, the things that I do, as coisas que eu faço and the words that I speak. e as palavras que eu vou usar. A perfect example. Um exemplo perfeito. When we were in France, Quando estávamos na França, one of our missionaries, who was also from Argentina, um dos missionários que também era da Argentina, we got a phone call at 3 in the morning. a gente recebeu um telefonema às 3 da manhã. Anytime you get a phone call at 3 in the morning is not a good thing. Toda vez que você recebeu um telefonema às 3 da manhã, não é uma coisa boa. I mean, who wakes up at 3 in the morning and goes, oh, it must be a good call? Quem é que levanta às 3 horas da manhã e fala assim, nossa, deve ser um telefonema bom, novidade. Your heart starts beating Então o seu coração já começa a disparar. and your mind starts going. E aí a sua mente já começa a ficar acelerada. And so they told us that this dear missionary of ours that was there in France, his father had died in a car accident. E aí o telefonema era para falar que o pai desse amigo missionário tinha morrido num acidente de carro. And we had to go tell him. E a gente tinha que ir contar para ele. Now, I had grown up with this other missionary. We were children together in Argentina. E nós crescemos juntas na Argentina. So when we knocked on his door, my husband and I, Quando a gente então bateu a porta dele, meu marido e eu, we had to tell him. a gente teve que dizer a ele. I think that's probably one of the hardest things that I've had to do.
Eu acho que deve ter sido uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer. The minute the words came out of our mouth, E no momento que as palavras vieram à nossa boca, I will never forget his reaction. eu nunca vou esquecer a reação dele. Because at that moment, I knew what he really believed about God. Porque naquele momento eu realmente pude perceber o que ele acreditava acerca de Deus. He fell on his knees Ele se ajoelhou and he prayed and thanked God for his father. e agradeceu a Deus pelo pai que ele And he tinha. said, God, you are good. Ele disse: Senhor, o Senhor é bom. You give and you take away. Você deu e o Senhor tira. Blessed be the name of the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Now there were tears. Tinha Tears. lágrimas. Tears. Aham. He was sad. Ele estava muito triste. But at that moment, Mas naquele momento, I knew exactly what he believed about God. mas eu sabia o que ele realmente acreditava acerca de Because Deus. his identity Porque a sua identidade reflected in the decision that he made, refletia na decisão que ele tomava, the action that he took, a ação que ele tomou and the words that he spoke. e nas palavras que ele disse. Are you aware of the decisions that you make? Você está consciente das decisões que você toma? The actions that you do on a daily basis? Nas ações e nas coisas que você faz diariamente? And the words that you speak? Nas palavras que você usa? Genesis 39, let's turn there. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 39. Because we're going to talk about this concept as seen in the life of Potiphar's wife and Joseph. E a gente vai falar sobre esse conceito usando Gênesis 39 sobre a esposa de Potifar e José. Okay, so can you read verses 1 through 7? Tá. Então eu vou ler do versículo 1 ao 7. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha-se e deite-se comigo. So the Potiphar's wife saw herself as powerful and desirable, Então a esposa do Potifar se via como desejável e poderosa. and she saw Joseph as somebody to possess. E ela via então a José alguém que ela queria possuir. Because we said about identity, Porque a gente conversou sobre identidade, that the identity we assigned ourselves que a identidade que a gente atribui a nós mesmos will affect how I treat other people. vai afetar a forma como eu vou tratar as outras pessoas. So we will see how Potiphar's wife Então a gente vai ver como a esposa de Potifar treats Joseph trata a José as an object to be possessed. como um objeto a ser possuído. And then we will look to Joseph's life E aí a gente vai observar a vida de José and see what he thinks and what identity he assigns to himself. e aí vamos ver o que ele pensa e qual a identidade que ele atribui a si mesmo. And what are his reactions. E quais são as suas reações. But let's look at 2 Timothy, and you don't have to turn there because I have it right here. Você não precisa abrir aí porque eu tenho aqui. And it says the following. E aí diz o seguinte: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. This is an interesting text. É um texto muito interessante, uma passagem muito It's interessante. talking about the last days. É que está falando sobre os últimos dias. If you watch the news Se você observar e prestar atenção no telejornal or read the newspaper, ou ler o jornal,
you can see all these things lived out. Você pode observar todas essas coisas que foram descritas. It's interesting that the identity that Potiphar's wife assigned herself É interessante perceber que a identidade que a esposa de Potifar se autoatribuiu was a pleasure seeker. foi de busca de prazer. And I love this phrase right here at the end. Porque eu gosto muito dessa frase aqui ao final. It says, having the appearance Tendo aparência of godliness, de piedade, but it totally negates its power. mas negando o seu poder. So I have to ask myself, Então eu tenho que me perguntar: do I have an appearance of godliness eu tenho a aparência de piedade and I deny its power by my life? mas eu tenho negado esse poder na minha vida? What does the Bible call such a person Como é que a Bíblia chama esse tipo de pessoa? that appears something that they're not? Que tem uma aparência, mas é outra coisa. Any ideas? Alguma ideia? Hipócrita. Hipócrita. Hypocrite. Hypocrite. So Potiphar's wife loved herself. Então a esposa de Potifar amava a si mesma. Okay, let's be honest. Nobody has a problem loving themselves. Olha só, vamos ser honestos. Ninguém tem problema amando a si mesmo. Maybe some people love themselves more than others, Talvez algumas pessoas amem mais a si mesmas do que outros, but that's something that came with our sin nature. mas isso vem com a nossa natureza pecaminosa. Why does the scripture tell us to love others as we love ourselves, if not? Porque a Bíblia fala amar os outros como amamos a si mesmo. And then Jesus Christ took it up again another, E aí Jesus Cristo and he elevated that even higher. levou essa escritura num outro patamar. And he said, love others as I have loved you. Ele disse: ame os outros como eu amei a vocês. But we don't have a problem loving ourselves. Mas nós não temos problemas amando a nós mesmos. So the identity that she was seeking was of pleasure. Então a identidade que ela estava buscando era uma identidade de prazer. So the identity that she attributed herself affected how she treated Joseph. E a identidade que ela atribuiu a si mesma afetou como ela se relacionava com José. We said she saw Joseph as an object. E a gente já falou aqui que ela via então José como um objeto. I'm looking for. Okay. So lovers of pleasure more than lovers of God. Então mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. We said that it affects our actions, so let's look at those. Então a gente falou que afeta as nossas ações, então vamos observar. She prepared everything to conquer him. Preparou tudo para conquistá-lo. She even prepared the place to favor the temptation. Ela inclusive preparou o lugar e o momento para favorecer a tentação. She thought maybe he's shy. Ela pensou, de repente ele pode ser tímido. So let's just get rid of everybody else in the house. Então vamos nos livrar de todas as pessoas da casa. So she was meticulous in how she prepared. Então ela foi muito meticulosa em preparar o cenário. But it started in the mind Mas começou na mente. and it went to her actions. E aí acabou em suas ações. And then what happened with her words? E aí o que aconteceu com as suas palavras? She flattered him, Ela foi elogiando ele, manipulating him. manipulando. Okay, let's look at this. Day after day, the scripture says. Então vamos olhar para isso. Dia após dia, a palavra diz. How many would like to have men in today's society that can withstand day after day after day? Quantos de nós gostaríamos de ter Men in society os homens na sociedade that resist temptation like that. que resistiria à tentação dessa maneira? I mean, really, where are the Sejamos Josephs honestos. in our generation? Cadê os Josés da nossa geração? Where are they? Cadê eles? We need to be raising the Josephs of our A gente generation. precisa estar educando e criando os Josés da nossa geração, Equipping them for these type of situations. podendo capacitá-los para lidar com esse tipo de situação, Firming their identity in who God says they are. formando a identidade deles em acordo com o que Deus diz que eles são, Securing them in the eternal God. dando-lhe segurança na eternidade e no Deus eterno, So that they don't look to other people to confirm who the world says they should be. que ele não busque em outras pessoas a confirmação de quem eles devem ser. I have two boys.
Eu tenho 2 meninos. Now, my middle son is almost 16, E o meu filho do meio agora está com quase 16 anos. and my youngest is 13. E meu caçula tem 13. Okay, I said I lived in France. Então eu falei para vocês que eu vivi na França. I laughed at the sketch with your 2 daughters in their bikini, Eu morri de rir com o teatro da peça aqui com as suas 2 meninas. because in France we're happy if they come with 2 pieces. Eles ficam felizes se vier com 2 peças. Because in France, a lot of the times the top piece is gone. Porque na França, na maioria das vezes, a parte de cima desaparece, não vem junto. So going to the beach with 2 boys, Então, indo para a praia com 2 meninos, they're like, woo-hoo-hoo. e aí com topless eles ficam... Let's go to the water. né, vamos para a água. Don't look down. Não, olhe para baixo. But I had to teach them. Mas eu tive que ensiná-los. And now they call this technique E então eles chamam essa técnica... bouncy eyes. bounce. Their eyes bounce. I know. So, where your eyes move. It's like bouncing a ball. É como se fosse o olhar que bate, assim, olhando para outras direções. And I have to laugh E eu tenho que rir, because my oldest son porque meu filho mais velho... grabs the youngest and goes, bouncy eyes. porque ele pega o mais novo e fala... And all of a "Ó, olha sudden they pra go like cima, this. Olha para outro lado. E aí, And de then the repente, other eles one estão goes, olhando para bouncy outro eyes. lado. E aí eles então falam, olha para outro lado. So they have techniques Então eles eles absorveram essa técnica to survive in a world that is sensual. para sobreviver no mundo que é sensual. That aside from being blind, how do you live in it? Né? Porque se você não for cego, como é que você vai viver? But Joseph was this type of man. Mas José era esse tipo de homem. Joseph was full of integrity. Porque José era cheio de integridade. So let's look at Joseph. Né? Então vamos olhar para José. So before we look at Joseph, we'll look at the decision and the actions and the words. Mas antes de a gente chegar em José, vamos dar uma olhada na decisão, na ação e nas palavras. What was her decision? Qual foi a decisão dela? I have to have Joseph. Tenho que possuir José. Her actions, A sua ação, I'm going to follow him day after day after day till I get what I want. vou persegui-lo dia após dia até conseguir o que eu quero. Her words E as palavras were seductive, eram sedutoras, but downright immoral. mas e também imorais. She really just said, lie with me. Né? Ela simplesmente disse, deite-se comigo. There was no guessing. What does she mean by that? Não tinha o que adivinhar. O que será que ela está querendo dizer Not com sure. isso? You want to take a nap? Não estou muito certo. Você quer tirar uma soneca? Does she want me to go to my room? Ela está querendo que eu vá para o meu quarto? There was no doubting what she was Não tinha nenhuma dúvida do que ela estava querendo. Her words were clear. As palavras dela eram muito claras. So Joseph, Então José his identity was one who feared God. era de quem temia Deus, a identidade dele. He understood who he was, Ele compreendia quem ele era, who God said he was, quem Deus disse que ele era, and his decisions revealed what he thought about God. e as suas ações revelavam o que ele pensava acerca de Deus e o que ele acreditava acerca de He Deus. decided to stay pure. Ele decidiu se ficar puro. Now Se manter puro. he was far from his family, Ele estava longe da sua família, far from his country. longe do país, There was no synagogue that he went to. não tinha nenhuma sinagoga para ele frequentar. Nobody was doing Bible studies with Joseph. Ninguém estava fazendo estudo bíblico com José. When you think you feel alone, Quando você acha que você está se sentindo sozinho, try being in Joseph's shoes. tenta se colocar no lugar de José. He was a slave Ele era escravo in a land that was pagan, numa terra que era pagã, where there was nobody like him. que não tinha ninguém como ele. He was alone. Ele estava sozinho. He could have said, what does it matter? I've lost everything anyway. E ele poderia dizer, quer saber, o que isso importa? Eu já perdi tudo mesmo. But he knew what he believed about God. Mas ele sabia o que ele cria acerca de Deus. And he knew his identity in God. Ele sabia da sua identidade com base em Deus. So the decision was to remain pure. Então ele tomou a decisão de se manter puro. His actions were to reject the proposal. Então a sua ação foi de rejeitar a proposta. Now, we have to understand that this decision
could have cost him his life. Agora a gente precisa entender que essa decisão que ele tomou colocava em risco a vida dele. Because we think about it in terms of our Sunday school classes. Porque a gente pensa em termos da nossa escola bíblica dominical. Joseph, what a good guy. Aí a gente pensa assim, José, que fofo, cara bom. What a great decision. Ai, olha que decisão bacana. But do you understand that this decision Mas cost him? Mas você precisa entender que essa decisão custava. It cost him everything he had gained at that point. Custou tudo o que ele já tinha ganhado até aquele momento. He had gained respect. Ele tinha ganhado respeito, He had gained a place ele tinha ganhado um lugar and responsibility. e responsabilidades. So rejecting Potiphar's wife Então, ao rejeitar a esposa de Potifar, cost him. custou a ele. You know, there's a proverb that says, "Buy truth and sell it not." Existe um provérbio que diz: compre a verdade e não venda. Sometimes we think that if we do the right thing, Algumas vezes a gente acha que ao fazermos a coisa certa, everybody will stand up and clap. que todo mundo vai se levantar e vai nos ovacionar. But does that happen? Mas acontece Truth has a price. porque a verdade tem um preço. And the price, a lot of the times, is not the applause of men. E a maioria das vezes não é o aplauso de homens. That's why our identity in who Christ says we are Por isso que a nossa identidade, em que Jesus fala que nós somos, gives us the strength to do the actions that we need to do. nos dá a força para fazer aquilo que temos que fazer. Because if he didn't think and believe what God said about him, Porque se ele não acreditava naquilo que Deus falava acerca dele, he wouldn't have taken this action. ele não teria tomado essa decisão e tido essa ação. What were his words? Quais foram as suas palavras? And I want to look at these words because Porque they're eu quero beautiful olhar words. essas palavras, porque elas Because são he lindas. wasn't rude, Porque ele não foi grosseiro, he was respectful. ele foi respeitoso. And let's see what he believed, because in his words we read what he believed about God. Então vamos ver o que ele acreditava acerca de Deus, porque nessas palavras que ele diz, demonstra isso. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? I just think it's amazing. Eu só acho surpreendente. He knew exactly who God was. Ele sabia exatamente quem Deus era. The living God, that every action and step that he took, Deus vivo em cada passo que ele tomou. God was with him. Que Deus estava com ele. So his sin wasn't even against her. Então o pecado dele não era nem contra It ela. wasn't even against Potiphar. Não era nem contra Potifar. He clearly stated it was against God. Ele simplesmente foi assertivo e afirmou que o pecado era contra Deus. I mean, let's think about that a little bit. Vamos pensar, refletir um pouquinho sobre isso. In the decisions that we take and the actions that we take and the words that we speak, Então, nas decisões que tomamos, nas ações que temos e nas palavras que professamos, when we fail, quando nós fracassamos, it's not against other people. We fail God. a gente não fracassa em relação às pessoas, mas a Deus. And Joseph lived a real deep faith with God. E José viveu com uma base profunda de fé. He knew God was watching. Ele sabia que Deus estava observando And he knew ele. that his actions would reflect on God and who he E was. ele sabia que as ações dele tinham que refletir a Deus e quem ele era. What an incredible man. Que homem incrível! You know, a lot of the times in today's world, we paint the woman as the faithful, strong, resisting temptation. E muitas vezes no mundo moderno e contemporâneo a gente pensa e pinta a mulher como aquela que é forte, que vai resistir às tentações. But in this case, it was the man. Mas nesse caso foi o homem. And I have to say E eu tenho que dizer, that I see society shifting. e eu vejo a sociedade mudando. I said I have 2 sons, Disse para vocês, eu tenho 2 filhos and they're good-looking boys. e eles são bonitos. At least I think so. Pelo menos eu acho. I'm their mom. Né, eu sou a mãe deles. But girls, the way they talk to my boys. E as meninas do jeito que elas falam com os meus meninos. So, funny story. Uma história engraçada. My oldest daughter is very protective of my middle son.
E a minha filha mais velha, ela gosta muito de proteger o meu filho do meio. He's very good looking, Ele é muito bonito. big blue eyes. Ele tem os olhos grandes, azuis. He's a gentleman. Ele é um cavalheiro. So this one girl really liked him in school. Então tinha essa menina que gostava muito, muito dele. And she wanted to hug him, E ela queria abraçá-lo. but like really hug him. Mas queria realmente abraçá-lo. And so she went to hug him. E aí ela foi para And abraçá-lo. he didn't know it was coming. E ele não estava esperando por isso. And all of a sudden he was totally engulfed by her. Então daqui a pouco, quando ele se vê, ele estava simplesmente completamente abraçado por ela. My daughter saw it, Minha filha viu. and she was older than this girl. E aí ela é mais velha do que essa She menina. said, "Come here. Ela falou assim, vem cá. Never ever Nunca, nunca hug my brother again like that." abrace meu irmão desse jeito, de novo. She's never touched him again. E aí essa menina nunca mais tocou no meu filho. Good job, Natalia. Muito bem, Natália. But she's graduating, so what am I going to do? Ela tá se formando, né? Ela tá saindo da escola. Agora, o que eu vou fazer, meu Deus? It's okay. Mas tá tudo bem, tudo He's bem. older now. Né? Ele agora também tá mais velho. He knows. Ele já sabe. So, in this world, Nesse mundo, as you're raising your kids, enquanto você está educando seus filhos, as you are changing and growing, e à medida que você também, né, está crescendo e mudando, what do you believe about God? o que você acredita sobre Deus? Are the voices about what people tell you that you are so much louder than God, what God says you are? As vozes do que as pessoas dizem acerca de você são vozes muito mais altas daquela que Deus fala com você sobre você? Maybe you have been living with an identity that other people have given you. Talvez você esteja vivendo numa identidade que outras pessoas tenham atribuído a você. Maybe you grew up in a verbally abusive home. Talvez você possa ter crescido e ter sido criado num lar extremamente abusador, mas verbal. And you think that you're stupid, E aí você possa se achar or burra, that you're not worth much. ou que você não vale muita coisa. In a crowd this big, E num grupo assim grande, I am sure that people have grown up hearing very negative messages. eu tenho certeza que muitos de nós cresceu ouvindo coisas muito negativas. But are you listening to those voices? Mas você está ouvindo essas vozes Or are you believing God? ou você crê em Deus? Whose voice is louder? Qual a voz tem sido mais alta na sua vida? So in this last week, Então, nessa última semana, what decisions have you made? quais as decisões você tem tomado? And I'm not just asking this with no response. I need you to think of a response. Eu quero que vocês pensem realmente numa resposta. What actions have you taken? Quais ações você tem praticado e tem tomado? And what words have you spoken? E quais palavras você tem proferido? Because all these things Porque todas essas coisas reveal who we think we are revelam quem achamos que somos and what we think about God. e que pensamos também acerca de Deus. Do they fit together? Elas combinam, elas What- se encaixam. Do you walk close to God Você caminha próximo a Deus and understand who He says you are? e compreende quem Ele diz você ser? Or are you listening to the voices of the past? Ou você tem ouvido as vozes do passado? And they're so loud in your head E elas estão tão altas na sua cabeça that they affect everything that you decide, que elas afetam tudo o que você decide, the actions that you take, as ações que você toma and the words that you speak. e as palavras que você professa. So these things reveal what you base your identity and what you think about God. Então essas coisas revelam acerca da sua identidade e o que você crê sobre Deus. And see, your identity always comes before your activity. Então a sua identidade, ela tem que vir sempre antes da sua atividade. Because activity comes from who we are. Porque a atividade, ela vem daquilo que acreditamos que somos. So a lot of the times it's really good because, you know, the scripture says we shall know them by their fruit. E porque muitas vezes é interessante porque a palavra fala que conhecereis a árvores pelos frutos.
What is the fruit, your activity? Né? Qual é o fruto? Qual é a sua atividade? You know, you can approach a tree and go, oh, that's an apple tree. E aí você pode chegar perto de uma árvore e falar assim, nossa, é uma When árvore, there's uma apples macieira. hanging from it. Quando tem maçãs, né, penduradas. But if there's nothing on there, could you tell? Mas se não tivesse nenhuma maçã, será que você vai conseguir distinguir qual árvore é? So identity always comes before activity. Então a identidade sempre vem antes da atividade. So do you know what your identity is in Christ? Você sabe qual é a sua identidade em Cristo? What does God say about you? O que Deus diz acerca de você? Because I think it's important to have an identity based on who we want to be. Eu acho que é importante ter uma identidade também baseada naquilo que queremos ser, Christ is our life. mas Cristo é a nossa vida. Is he your life? Ele tem sido sua vida. Is he so much part of your life Ele tem sido tão parte da sua vida that, like Joseph, que, como José, in the midst of a horrible trial, que no meio de uma grande tentação, whatever cost it came, independente do custo, he decided, ele tomou uma decisão. God is my God. Ele falou, Deus é o meu Deus. I want to glorify God. Eu quero glorificar a Deus. So I'm going to speak words Então vou proferir palavras of grace de graça and of reflecting who he is. e refletindo também quem ele é. So his mind, Então a sua mente, his actions, as suas ações and his words e as palavras, all came together todos juntos, and revealed what he thought about God. revelaram o que ele pensava acerca de Deus. So the future that what you believe will determine the future you will O que experience. você acredita vai determinar o futuro que você vai experimentar. That sounds very poetic, Eu sei que parece muito poético, but it's true. mas é verdade. What you believe will determine what you experience. O que você acredita vai determinar aquilo que você vai vivenciar. Genesis 1:27, Gênesis 1:27 it says that God created us in his image. diz que Deus criou o homem à sua imagem. Do you believe that? Você acredita nisso? Do you believe that you are God's image bearer? Você acredita que é aquela pessoa que carrega a imagem de Deus? And how do you treat your fellow God image bearer? E como é que você trata também ao seu companheiro, sua companheira, seu amigo que também carrega a imagem de Cristo? So we were created in his image, Nós fomos criados à sua imagem and God doesn't make mistakes. e Deus não comete erros. But I think just like God's grace is multi-layered, E como eu acredito também que a graça de Deus tem várias camadas, in this room there's so many varieties of his creation. e nesse lugar aqui tem uma variedade enorme da criação de Deus, It speaks to his beauty. porque fala sobre a sua beleza, Each and every one of you here, representado por cada um de vocês aqui. created in his image. Foram criadas à imagem de Deus. So Galatians 3:28, Então, em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. we have the same value. Temos o mesmo valor. God looks at us with the same value that he looks at men, Ele olha para nós com o mesmo valor que ele olha para os that he homens. looks at a person living in Indonesia. Que ele olha para uma pessoa morando na Indonésia. But do we attribute the same value to other people? Mas será que a gente atribui os mesmos valores também para as outras Why do I pessoas? say that? Because if Por que I que eu digo believe isso? that, Porque se eu creio nisso, that we have the same value and dignity in Christ, se temos o mesmo valor e a mesma integridade em Cristo, then I will treat other people that way. eu tenho que tratar as outras pessoas dessa mesma forma. If I don't believe it about myself, Se eu não acredito nisso em relação a mim, that's how I will treat other people. também vai ser a mesma forma que vou tratar as outras pessoas. Efésios. You want to say Ephesians? Yeah, or- Ephesians 2:10, you can read it. Então, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. We are his masterpiece. Somos a obra de arte de Deus. You are unique. A masterpiece is unique. Vocês são únicos. Yes, in this fragrance E essa fragrância, that takes on its unique scent,
que tem essa essência também única, because you are unique. porque você é único. As I lived in France, Como eu vivia na França, one of my favorite things to do uma das coisas que eu mais gostava de fazer was to watch people in the Louvre era observar pessoas no Louvre, because they all wanted to see one painting. porque eles todos queriam ver uma pintura. Guess which one it was? Qual era? La Mona Lisa. La Mona Lisa. And I always sat in the little bench E eu sempre sentava no banco pequenininho to watch people's reactions para observar a reação das pessoas. because they waited in line for hours Porque ele esperava por horas e horas na fila and they get up to the Mona Lisa e eles chegavam perto da Mona Lisa and they're like, "What? e aí eles falavam: I waited in line to see this? eu esperei na fila para ver isso aqui? It's so ugly." Mas, gente, é tão feio! And they're so disappointed and E they eles walk ficavam away. tão desapontados e frustrados e depois saíam. I guarantee that that's not how God looks at us. Mas eu posso garantir para vocês que não é assim que Deus olha para gente. How do I know that? Porque como eu sei disso? While we were still sinners, Porque enquanto nós éramos pecadores, Christ died for us. porque Cristo morreu por nós. God would not only wait in line, Jesus não apenas esperou na fila. he sent his son Deus não apenas esperou na fila, ele enviou um filho to die for us. para morrer por nós. That's our value. Esse é o nosso valor, That's our identity. é a nossa identidade. I love how John Eu amo como João describes himself in the gospel. se descreve no Evangelho. He says the disciple that he loved. Ele diz, o discípulo amado. Isn't that amazing? Não é surpreendente? If we can just walk around going, I am Debbie, the one Jesus loves. E que eu possa chegar e sair andando e falando, eu sou a Debbie, a discípula que Deus ama. I mean, that's who we are. Gente, é isso que a gente é. Seriously, tell your face, that's who you are. Gente, fala pra você, é isso que você é. That is who we are. É isso que a gente é. Who are you? You Quem é are você? Marta, the person that Christ loves. Quem é você? Você é Marta, a pessoa que Deus ama. We can spend our life looking to confirm our identity through other things. A gente pode passar a nossa vida tentando confirmar a nossa identidade por meio de outras coisas. And God said, wait a minute. E aí Deus diz o seguinte, para um momentinho, I told you who you were. eu já disse para você quem você é. You are created in my image. Você foi criada à minha imagem. You are redeemed. Você foi redimida, You are loved. amada, You are forgiven. perdoada. And the list goes on and on E a and lista on. continua. It says he has so Continua. many thoughts about us that even the sand is not enough to describe how many thoughts. Ele tem tantos pensamentos acerca da gente que nem mesmo a areia da praia dá conta de todos esses pensamentos. So this week, Então, this essa weekend, semana, esse final de semana, we're going to spend some time. a gente vai passar então um tempo aqui. We have to start the base of our identity and who God says we are. A gente tem que começar na base da nossa identidade de quem Deus fala que somos. And I would love for you to start looking through the scriptures and asking God, who am I? E eu amaria convidar a vocês começar a ler a palavra e perguntar quem sou eu. Maybe you bring and you come to this weekend broken. Talvez você possa ter chegado aqui nesse final de semana quebrantada e magoada, Hurt and wounded by others' words. machucada pelas palavras das outras pessoas, de outras pessoas. Allow what God says about you Então, mas escute a Deus falando o que Ele quer falar sobre você to heal e permita com que Ele te cure. and start giving greater importance to who God says you are, E comece a dar uma importância maior para quem Deus diz que você é. to construct that beautiful identity He created for you. Para que você possa começar a aceitar a construção dessa identidade maravilhosa que Ele tem para você. So tomorrow we're going to talk about the priority in our relationship with God, so our identity in God. Então, amanhã vamos falar sobre a prioridade nas nossas vidas com base na identidade de Deus para gente. And then we're going to talk about our identity in our relationships with other people. E a gente vai falar sobre a identidade na relação com outras pessoas. And then Sunday we're going to talk about everything coming together. E no domingo vamos falar sobre todos esses elementos juntos e se formando uma coisa só. But if you don't remember anything else, Mas se você não se lembrar de mais nada, remember this.
Lembre-se disso. that what I believe about God O que eu creio acerca de Deus will be reflected in the decisions that I make, será refletido nas decisões que eu tomo, the actions that I take, nas ações que eu tenho and the words that I speak. e nas palavras que eu professo. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, we are so thankful for loving us. nós te agradecemos por nos amar. You're so good Você é tão bom that you sent your only Son, que você enviou o seu único filho, even when we weren't looking for you. mesmo quando ainda não procurávamos por você. You orchestrated everything to save us. Você orquestrou tudo para nos salvar. What great love. Que grande amor. No other love as this great exists. Não há no mundo amor tão grande como este. We thank you for it. Nós te agradecemos. May our ears be tuned to what you say about us. Que nossos ouvidos possam realmente estar afinados com aquilo que o Senhor diz acerca de nós. Because the truth lies in your words. Porque a verdade está na sua palavra. May we listen to truth. Que nós possamos escutar a sua palavra. And may that truth set us free. E que realmente essa verdade possa vir em nós. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.